quando nós temos também as boas notícias, né, a serem compartilhadas com a igreja. É muito bom, é maravilhoso mesmo. Deus seja glorificado. Meus irmãos, eu quero compartilhar e continuar, né, no tema de Filipenses. Hoje nós estamos em Filipenses capítulo 2, nós terminamos o capítulo 1 e iniciamos hoje Filipenses capítulo 2. Estamos numa jornada de Filipenses e também para mim uma grande bênção, e confesso aos irmãos, desafiador, porque eu digo vocês por que é desafiador. A maioria de nós pegamos, por exemplo, os pontos principais de Filipenses e pregamos: alegrai-vos no Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás, prossigo para o alto. Pega isso aí e ficamos naquilo ali só, e prega de novo, e prega de novo. Oh, beleza, para mim é mole, mamão com açúcar. Mas Filipenses não fala só isso, ele fala de outras coisas, e outras coisas que são desafiadoras para nós, que nos ensinam muito. Então, quando hoje nós estudamos o Gênesis, estamos estudando e também terminando, se bem que Filipenses vai ser até o capítulo 4, vai demorar um pouco mais, mas quando nós estamos lá no Gênesis, olhamos para o Gênesis, e como nós aprendemos hoje no capítulo 48, é desafiador também para nós, os crentes, a forma que é dita, a forma que é pregado ali. Então tem uma sequência, tem uma lógica, e a Bíblia Sagrada é assim, ela tem uma lógica, ela tem um caminho, ela tem um roteiro, e nós precisamos olhar para esse roteiro, olhar para esta palavra, olhar para aquilo que nós estamos aprendendo em nome de Jesus. Então nós aprenderemos Filipenses capítulo 2. Eu não sei se nós colocamos aí, Luíde, o tema da pregação, e se tiver, você coloca, senão eu digo aqui. Então ele diz assim, renunciando interesses pessoais em prol da unidade. Esse é o tema: renunciando interesses pessoais em prol da unidade. Agora, a grande questão, meus irmãos, que eu vou dizer o que é unidade? O que você entende como unidade? O que eu entendo como unidade? O que a palavra fala sobre unidade? O que nós aprendemos com unidade? Hoje, meus irmãos, infelizmente eu digo isso, a unidade ela é tratada de uma forma muito rasa. Então eles imaginam assim: o que é unidade? A unidade é quando eu vou ali e me encontro com outro irmão que é da outra denominação, me assento com ele à mesa, converso com ele e nós compartilhamos as coisas de Deus. É quando eu encontro com a igreja da minha denominação, sento com eles, conversamos, trocamos ideia, trocamos experiências. Isso é unidade. É quando eu sento com um irmão na fé, de caminhada, sento com ele, conversamos e falamos das coisas do reino. Isso é unidade. E quando eu estou na igreja, isso é unidade. Como estivemos ontem, é unidade. E nós ficamos nisso, meus irmãos. Só que unidade não é só isso. Unidade, meus irmãos, vai muito, mas muito além disso. Mas muito além. A ponto, meus irmãos, de isso me deixar assim chocado com o que eu vejo sobre a unidade hoje. Então os amigos, eles me dizem assim: tem igrejas muito sérias por aí. Tem mesmo, eu sei que tem, e louvo a Deus por elas todas. Irmãos, da nossa igreja mesmo, há 2 anos atrás saiu uma porção de pessoas daqui. Porção, não pouca porção, uma porção boa de pessoas saíram e foram embora. Agora a pergunta é: algum pastor dessas igrejas que pregam unidade ligou para alguém desta igreja, o pastor, pode ser um presbítero, e perguntou para ele: você conhece esse indivíduo? O Jorge Vale falaria assim: você conhece esse, como é que ele fala? Não é indivíduo, esqueci.
Você conhece esse elemento? Não. O que o reino ganhou com isso, irmãos? O cara saiu daqui, do A, e foi para o B. O que ele ganhou? O reino. Aqui não houve conversão, não houve nada. O número está aumentando, mas o que aconteceu? Pastor, você está chorando que você mais perdeu que ganhou. Que também é verdade. Não vou entrar nessa demanda aí, nessa bola dividida. Mas eu quero falar sobre isso, sobre unidade. Eu estou lendo um livro, ele chama Até que Sejamos Um, Francis Chan, é do mundo cristão. Eu ganhei esse livro da minha filha já faz algum tempo, eu quero dizer até anos. Estava lá na minha biblioteca, guardado, eu não li, e há pouco tempo eu estava lá procurando um livro para mudar um pouco o foco do que eu estava lendo, aí eu peguei esse livro. Ele já está comigo há uns 2 anos, mas eu estou lendo agora. Então, meus amados, e quando eu vou ler esse Francis Chan, ou Chen, ele me derrubou no que é unidade. Porque aí eu vi, meus irmãos, que nós estamos muito por fora, mas muito por fora. Nós, e eu ouso dizer, não só nós, talvez 90%, 80% dos cristãos na face da terra, talvez. E eu digo por quê? Porque não há unidade, há interesses. Então hoje, qual que é a jogada? Ou qual que é o momento? Eu me dar bem, eu tenho que me dar bem. O que vai acontecer, não interessa, eu tenho que me dar bem. Eu me dando bem, ok, aí vai ser maravilhoso. Então, meus amados, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre unidade, e a unidade de Cristo. E antes até do texto, antes de eu ir lá para Filipenses, eu queria ler com vocês o que está no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16. E nós vamos entrar no texto de Filipenses. Provérbios, capítulo 6, verso 16. E aí você vai entender o que é unidade, e a partir dali começa então começa o livro do Francis. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Essa aí que é braba, o 19 mesmo, Luiz. A testemunha falsa que profere mentira e semeia contendas entre irmãos. Quem abomina isso? Quem abomina? O Senhor abomina. O Senhor abomina. Não sou eu, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia, Deus abomina. Então eu quero colocar 2 pedacinhos do livro, um recortezinho mesmo que eu pedi para fazerem ali, do livro que eu tirei uma foto, ficou mais fácil que fazer um slide. Rapidinho, irmãos, vou ver se eu consigo ler. Coloca o primeiro, Luiz, por favor, que é da página, acho que 22. Não, desculpa, é aquele mesmo. Desculpa, Luiz. Você já pensou como as pessoas de fora te veem? Tente imaginar um não crente entrando na internet e tentando entender todas as diferentes denominações, as divisões eclesiásticas, os anúncios concorrentes e as difamações públicas.
Seria semelhante aos meus familiares gritando freneticamente com os outros ao entrar em um orfanato para encontrar crianças em busca de adoção. Há um motivo pelo qual as pessoas não se sentem ansiosas para entrar na nossa família. Que imagem de Deus estamos mostrando ao mundo? Que imagem de Deus estamos mostrando ao mundo? Se a igreja deve ser um reflexo da imagem de Deus e o aroma de Cristo para aqueles que estão perecendo, não admira que as pessoas não se sintam atraídos, não sente-se consolar em versículos como João 15:18, se o mundo vos odeia, lembra-se que primeiro ele odiou a mim. O próprio Cristo está falando isso. Atualmente o mundo odeia, não porque nós parecemos com Jesus, mas porque não nos parecemos. Isso é assustador, meus irmãos. Ele nos odeia, não é porque nós parecemos com Jesus, é porque nós não parecemos. É por isso. Mas porque não nos parecemos, somos arrogantes, e há uma grave lacuna entre as nossas crenças e ações. Olha aqui, há uma lacuna entre aquilo que eu falo e a minha ação. Há uma lacuna entre a crença e a ação. E ele fala assim: as escrituras ensinam que a nossa influência sobre o mundo está diretamente ligado à unidade que exibimos. Entretanto, continuamos a nos degradar publicamente, esquecendo de como parecemos diante do mundo. Continuamos a traçar limites que fazem sentido para nós, mas não para os que estão observando. Então, meus irmãos, sou eu traço os meus limites, eu conto a minha história, eu faço o que eu quero, eu não tenho que dar conta para ninguém, e eu vou. Aí, meus irmãos, o que o mundo está vendo em você? O que o mundo está vendo em mim? Eu falo uma coisa e faço outro. Eu prego um negócio e vivo outro. Tudo que eu faço, o que o mundo está vendo, irmãos? Que mudança o mundo está vendo em mim? Aí o segundo pedacinho ali, por favor, Luiz, é só um pedacinho. Quando os cristãos se reúnem hoje, eu concordo aqui com Francis, orgulha-se de seu professor favorito. Olha aquele mestre, olha que top, mano, aquele cara é brutal. E começa a idolatria, idolatra, e like, e idolatra, e ele fala assim, aí orgulha-se do seu professor favorito, de quão bem ele explica a palavra. Falam sobre igrejas, grupos de louvor, escolas, teólogos, livros, canções, denominações, ministérios, questões políticas, questões sociais, pastores, cantores e muito mais. É inevitável que surjam divergências sobre qual é o mais correto, consagrado, inteligente ou sábio. Uma vez que você escolha seu líder favorito, você segue para a ilha onde todos o veneram. Então é assim, escolhi o cara, aí Jesus fica para trás, eu vou para trás dele porque todos estão venerando, todos estão idolatrando, todos estão lá. Então eu vou para essa ilha, porque essa ilha é top, essa ilha é boa, vou nessa ilha. De repente você sente a unidade outra vez, aí você fala assim, acertei, tem unidade aqui, porque eu estou seguindo uma ilha. Presta atenção, não tem Cristo aqui, não tem Deus, não tem nada, tem ilha. Então ele fala assim, todos veneram, de repente sente a unidade outra vez, porque se cerca de pessoas que concordam com você e o seu líder. Então eu concordo, tudo que você fala eu concordo, tudo que eu falo você concorda, e está tudo certo. Então junta uma ilha. Aí você, em relação ao seu líder ou à teologia, você concorda a respeito dos pontos fortes do seu líder e concorda sobre as fraquezas dos outros grupos. Enquanto permanecer nessa ilha, enquanto você estiver lá, haverá harmonia. Ao menos até que alguém da ilha surja com uma nova ideia. É aí, meus irmãos, a Maria vai com as outras. Opa, surgiu outro. Uau! Surgiu outro brother. Vamos para trás. Atrás dele. Esse aí é legal. É uma ilha, vamos atrás dele.
reúna sua turma para seguir outra ilha. Cadê a sua turma? Junta ela, vamos para essa ilha. Então, meus irmãos, considere seriamente o que aconteceria se pudéssemos apertar o botão reiniciar tudo. Que eu acho que toda a igreja um dia deveria fazer essa reflexão. E talvez reiniciar tudo e ensinar o que é unidade. Amém, igreja? Amém, igreja? O livro está à disposição. Eu não tenho livraria virtual. O Mundo Cristão é comercializado pelo Jesuscope. Está na livraria deles. Põe o texto aí, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 1 mesmo. E nós vamos ler o texto. Senhor amado, fala conosco através da tua santa e bendita palavra. Seja o teu poder manifesto, a tua glória manifesta, e nós possamos aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Santo Espírito, reina em nós. Santo Espírito, toca em nós. Santo Espírito, nos dá entendimento. Santo Espírito, seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, então quando ele fala portanto, ele está dizendo, ele está seguindo o capítulo 1. Ele está começando um outro capítulo falando do que estava no capítulo anterior. Portanto, então ele não terminou o assunto, ele vai continuar o assunto. Se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Unidade. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. É só até aí. 5 nós falamos a semana que vem, lembrando que o capítulo 5 ele começa, o versículo 5 de Filipenses 2, talvez seja o texto onde fala de cristologia, o texto mais importante da Bíblia Sagrada. É Filipenses 2, a partir do versículo 11, do capítulo 2, versículo 4, que vai até o 11, onde ele fala de cristologia, onde ele fala quem é Cristo. É um dos textos mais importantes, talvez, da Bíblia Sagrada. Então volta no 1, por favor. Então, meus irmãos, nesse texto, Paulo nos mostra como nossa alegria pode ser completa. Ele dá a receita do bolo. É como se ele falasse assim: igreja, eu vou escrever para vocês como que vocês podem ter uma alegria completa. Tem uma receitinha aqui, eu vou dar ela para vocês, e vocês prestem atenção, escreva ela. Lembrando, meus irmãos, isso aqui é igreja. Paulo estava preso, essa igreja talvez na segunda prisão em Roma, e essa igreja o ajudou, foi muito auxiliadora, ajudadora, ela mandou recurso, mandou dinheiro, a igreja que ajudou ele. Então a igreja do Senhor, meus irmãos, você está nesse contexto como eu estou, e eu disse, quando termina o livro de Atos, não termina o livro, porque ele está sendo escrito, a história da igreja. Então, meus amados, a igreja ela nasce em Jerusalém, ali com os primeiros irmãos, e essa igreja ela está na caminhada, ela está na jornada. Nós estamos no caminho, nós estamos nessa jornada. A igreja é isso, o povo que está em movimento, o povo que está em constante ação para Cristo e em Cristo. Isso é a igreja. Então é isso que Paulo está dizendo. Então ele fala, o exemplo de Cristo é a sua chave, é a receita para você, é Cristo na sua vida. A alegria de Paulo, ele ficava alegre, feliz,
quando ele via, enxergava esta igreja unida, ou os irmãos unidos, essa igreja ela tinha um pequeno problema, por isso ele está escrevendo. Irmãos, assim bem rápido, você sabe o que Paulo está dizendo para nós? Que é melhor ser preso, acusado, injustamente estar no calabouço, do que ter desunião. É melhor. Eu estou falando, a cadeia é melhor que a desunião. A cadeia é melhor do que você andar só. A cadeia é melhor do que isso. É isso que ele está escrevendo. Ele está na cadeia, irmãos, preso, cara. E ele está escrevendo isso. Então, meus irmãos, nós precisamos, como nunca, e Paulo está ensinando a igreja de Filipos, que nós devemos ser crentes, não que dividem, mas que unem. Não crentes, meus irmãos, que racham, mas crentes que estão juntos, que estejam juntos e que caminham juntos. Agora eu disse, tem uma história da igreja. E o que eu tenho que fazer, meus irmãos? O que eu devo fazer? Eu já disse aqui lá para trás, acho que na pandemia eu falei essa frase, nem sei de quem que é, que eu disse assim: não no meu turno. Eu sou crente, irmãos. Eu não estou crente, eu sou crente. E não é de hoje. Eu estava aqui pensando agora, irmãos, de quando eu cheguei na igreja, a posição que eu tomei diante de Deus, a posição que tomamos diante de Deus enquanto família de servir a Deus. E já contei aqui, meus irmãos, quantas vezes Sandra fez isso também. Pegava o carro sozinho, atravessava Campinas para levar uma família ou para buscar uma família. 22 quilômetros é a distância de Indaiatuba que nós andávamos em Campinas. Quantas vezes nós colocamos dentro do nosso automóvel, que não eram os carros hoje melhores que temos, carros simples, humildes, daquela época bem humilde mesmo, e montava aquele mundaréu de gente. Tinha uma família que nós buscávamos lá na Vila União, não lembro quem é, não lembro mais nada, mas era uma família assim, meus irmãos, de 6 pessoas, 7 pessoas. Nós íamos, buscava, um levava, e foi fortalecendo a igreja, e foi abençoando a igreja, e nós trazíamos, e nós ligávamos, e nós buscávamos, porque eu entendi qual era a unidade da igreja. Meu primeiro carro que eu pude comparecer diante da igreja, chamei o pastor e disse: pastor, consagra esse carro aqui. Falou: beleza, meu irmão, vem cá. Aí os irmãos perguntaram: o que você vai fazer com esse carro aí, varão? Falou: esse carro, ele é exclusivamente para servir a obra de Deus, servir a igreja e servir o povo de Deus na terra. Meus irmãos, é a decisão que eu tomei, e não vejo dor nisso. Hoje eu não tenho mesmo a mesma vitalidade, eu não tenho mais 25 anos, eu não tenho mais. Então, por vezes, eu não tenho mais essa coragem de sair acelerando por aí. Mas, enquanto eu puder, eu vou trabalhar para que a unidade da igreja, ela prevaleça e ela cresça, e ela seja uma bênção. Porque eu não entendo que há outro recurso para a igreja que não seja a unidade do povo do Senhor. Amém, igreja? Então, meus irmãos, a união entre os crentes, ela é fundamental para que haja harmonia entre os irmãos, para que evite discórdia. Trato isso. O que é discórdia, irmãos? Irmãos, aqui pode ser que 80% de vocês não concorde comigo, não tem problema. Agora, o que nós temos que convergir é na palavra. Não, a palavra está dizendo isso, não. Então a palavra, ok, aí é bênção. Nós vamos olhar para a palavra. Não, pastor, mas eu pensei, amém, mas a palavra, se ela disse isso, nós andamos e olhamos segundo a palavra. Não é, meus irmãos, discórdia por discordar. Então, eu pego aqui um irmão qualquer, chamo ele para tomar um café, uma conversa, e começa a semear discórdia. Você viu aquele? E aquele? E aquela? Você viu lá, Zé? Olha lá. Semeando discórdia. A palavra falou lá, o Salomão escreveu para nós, falou: bacana, o Senhor abomina isso. Ele abomina. Irmãos, pensa você fazer um trem, uma ação, uma atitude, ter uma ação que Deus
abominar. Dá para a gente pensar o que é abominação para Deus, irmãos? O tamanho que é isso? Então, meus irmãos, o Paulo está falando assim, cara, não tenha discórdia. E ele diz assim, considere o outro superior a si mesmo. Você sabe o que é considerar o outro superior a si mesmo? É ter um coração ensinável. Sabe o que a geração nossa hoje, já falei isso aqui, ó. Hoje os especialistas estão enxergando, eu já falo há muito tempo. A pessoa, ela tem conhecimento, e chega o conhecimento aqui, e chega mesmo. Tem menino aí desses novos aí, que eles sabem trem aqui que nós não sabemos. Só que ele só tem o conhecimento, ele não tem sabedoria para administrar isso. E o que adianta? Nada. Adianta o quê? Nada. Então, meus irmãos, e nós não temos o coração ensinável. Então, eu vou ouvir Augusto, brother. Eu vou ouvir Joelma. Não vou ouvir, mano. Me dá um tempo, cara. Você acha que eu estou com tempo de ficar ouvindo essa moça? Porque isso é arrogância, irmãos. Arrogância. Quem vai pregar hoje? Irmãos, se eu vim na igreja com esse pensamento, você sabe o que vai acontecer? Você vai entrar vazio, sair vazio, 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 e assim vai. Você não aprende nada, você não muda de vida, não há transformação em você. Eu aprendi, meus irmãos, quando cheguei na igreja, desde quando eu cheguei, eu falei que Deus vai falar comigo, e sempre eu oro, e peço a Deus para falar, porque às vezes está cansado, está de bode, mal-humorado, cansadaço, com dor, está com tudo, de bode. E aí você chega e fala assim, Deus eterno, hoje eu vou para o culto, Deus. Mas eu chego no culto e falo, Deus, fala comigo. Eu preciso te ouvir, eu quero te ouvir. Esse tempo é muito precioso para mim desperdiçar ele, jogar ele fora. É muito precioso esse tempo. Então ele fala assim, demonstrando amor genuíno, não um amor desinteressado. E o tema unidade é um tema constante nas Escrituras. Coloca no versículo 1, por favor, de novo, Luiz. Eu não sei se é nessa versão. Coloca o 2, deixa eu ver se é ali. Não, tem alguma versão que fala entranhável afeto? Qual que é, Paulo? Tá certo. Não, é que eu não tinha visto, irmão, agora eu vi. Não sei se ele trocou, mas agora apareceu ali. Entranháveis afetos. Você sabe o que é entranhável afeto? Entranhável afeto é o seguinte, é como se Deus, Ele abrisse a nossa barriga, abrir, e Ele pegasse os meus órgãos vitais internos e emendar com o outro. Isso é entranhável afeto. É isso que Paulo está dizendo. Entranhável afeto. Se alguns entranháveis afetos e compaixões. Então, meus irmãos, é como se nós estivéssemos vinculados por todos os órgãos e em todos os órgãos. Olha o que é unidade para Paulo. Se é moleza o negócio para nós. Então, meus amados, aí ele fala assim, o versículo 2, por favor. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Isso é unidade.
Irmãos, não é um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Ele fala assim: ter o mesmo jeito de se pensar é importante para a família e para a igreja de Cristo. Aí, meus irmãos, lá em João 17, um texto que nós amamos, sempre falamos dele aqui, coloca lá por favor. O verso é o 21, Luíde. Essa é a grande oração de Jesus pelos discípulos que estavam com ele e por todos aqueles que 2000 anos depois iriam se converter, porque ele já sabia quem era, porque ele é soberano. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. É o que Jesus está falando, a oração sacerdotal. Então, meus amados, essa oração feita por Cristo, Ele está dizendo que você precisa andar em unidade. Agora, a pergunta que vale $1 milhão: é fácil ter unidade com todo mundo? Irmãos, eu ter unidade com a diaconisa Maria, para mim é moleza. Eu ter unidade com o Dejanir, maravilha. Eu estou citando o nome, não devia estar citando, né? Eu ter unidade com A, com B, com C, top. Irmãos, você pensa que a Bíblia é assim, é do jeito que você quer, do jeito que você entende. Eu escolhi meu time, eu escolhi minha tribo, a minha galera. Irmãos, igreja não é isso. Então, meu amado, tem pessoas que são difíceis de amar. Difíceis de amar. Agora, você deve orar a Deus. Ontem o pastor falou lá atrás, né? Você falou aqui. Tem uma parede, traz um peso lá e regaça essa parede, quebra ela, porque nós devemos ter unidade. E é interessante, Palma, que hoje eu fiquei sabendo que o que foi pregado aqui foi sobre perdão para as mulheres. Você vê que a palavra, eu nem sei se combinaram, mas Deus sabe, né, como trabalhar isso aí. Então, meus amados, não é fácil. E o pastor Valdecir terminou o culto ontem dizendo: ore para que você vença isso. Ore para que você tenha a capacidade de amá-los. Ore por isso. Pense na possibilidade que talvez você seja pessoa difícil. Você já pensou nisso? Irmãos, nós falamos outro dia, né, com essa brincadeira. Não sei quem que é, acho que é o Pedro que falou, né? Nós sempre, é assim que faz, né? Então tem um apontando e outros 3 mandando para cá. Aí nós somos mestres nisso. Pá, pá, é você, brother. E mais 3 está apontando para cá. Você já pensou que pode ser você o B.O. ou não? Não, pastor, eu sou 10, mano. Aliás, pastor, é 10 com excelência. Pensa num cara bom. Sou eu. Você está por fora, cara. Eu sou bom demais, brother. Mas, irmãos, pode ser nós, pode ser eu. Irmão, você acha que eu tenho gente que ele não gosta quando eu chego no ambiente. O que eu vou fazer, irmãos? Nem Cristo agradou todos. Você acha que eu vou agradar? Você acha que você vai agradar? Agora, com tudo isso, o que Paulo está falando? Ore para que esse abençoado, ele melhore. Ore para que esse crente melhore. Então, meu amado, é difícil de amar um chato, chatonildo, reclamão. É uma palavra bem mineira. Enjoado. É enjoado, nada está bom. Hora está frio, outra hora está quente, outra hora está alto, outra hora está baixo. Então, o que eu não vou falar? Irritante, que irrita. Irmãos, e assim, vai dando aí, vai dando nome.
Então, meus amados, isso é muito importante. Você deve olhar e pensar se não é você mesmo o problema. O porquê dos não relacionamentos, porque não fluir a amizade. Ou porque você começa uma amizade e rapidamente ela fica tóxica e a pessoa sai de perto de você. Uai, nós temos que pensar nisso, ou não? Eu tenho, irmãos. O 3, Luíde, por favor, do Filipenses. E ele fala assim, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória. Vã, no original é isso, vã mesmo. É isso mesmo, glória. É uma glória vã. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, pensa num trem difícil. É isso aqui. Eu acho que o 3 é o mais desafiador para nós. É considerar o outro superior a você. E eu volto ao tema: ter um coração ensinável. Volto à mesma frase. Então, meus amados, nós, enquanto crentes, devemos agir com humildade e considerar o outro superior a você mesmo. Eu já contei uma história aqui. O pastor Walter, o fundador da nossa denominação, da igreja, ele tem um filho que está na Flórida, que é músico profissional, é doutor em música lá, inclusive, ele é professor lá na Flórida. E ele toca na igreja desde quando, é do tamanho da menina do Gabriel ali, ele já tocava, do Luíde, já era desde sempre, e é exímio violonista, um músico de altíssimo nível. Infelizmente hoje você procura ele na internet, você acha, mas você escuta pouca coisa de Deus e muito jazz. E o americano é muito envolvido com jazz, né? E aí ele ia para a igreja e um dia, o pai dele também músico, né? Nós conhecemos ele, músico também. Ele subiu para o louvor e ele veio ajudar os irmãos aqui na banda. E começou então, e papapá. O pai dele viu que ele desafinou. Eu já contei isso aqui. Desafinou, o pai dele ficou na dele, terminou o negócio, montaram no carro, ele dormiu uma tantada aí no carro. Ele dormia. Tinha foto dele dormindo no banco da igreja. Ele era criança mesmo. Aí o pai dele pegou o carro, vamos embora. Falou: filho, aconteceu alguma coisa que você desafinou lá. O que foi? Falou: não, pai, eu não desafinei não. Mas o que aconteceu? Eles desafinaram. E para mim não sobressair a eles, eu fui no mesmo embalo deles. Porque eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para servir. O disco menino era desse tamanhozinho. Isso ele contava, não sei se você lembra disso, Sandro. Então, meus amados, e isso é bênção, porque nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Você não é único, como eu não sou, irmãos. Eu preciso considerar que tem gente melhor do que eu, e aliás, precisam ser formados, não igual a mim, meus irmãos. Igual a mim não, tem que ser formado muito melhor do que eu, mas muito melhor, e é para isso que eu trabalho. Então, meus irmãos, na mentalidade humana, maior é o que exerce autoridade. No mundo é assim. Eu quero compartilhar um dia aqui sobre o negócio do QI, de inteligência. Esse negócio de medir inteligência, ao QI daquele lá, ao QI daquele lá, ao QI daquele. E crente vai entrando nessas conversas aí e querem medir até o QI de Deus. Aos olhos de Deus, nós somos iguais na comunhão entre os irmãos. Eu preciso considerar o outro. Eu preciso. Agora eu olho para o outro com desdém. Eu não gosto desse barba aí. Eu olho para ele com desdém. Não quero nem prosa com você não. Não quero. Esse irmão aí, vai caçar sua turma para lá.
Ser humilde, meu amado, aprenda isso, não é ser inferior. Outras pessoas também que levam para esse lado, é a falsa o quê? Falsa humildade. Mas olha aqui, olha eu, saí do interior de Minas, olha aqui, não tive o privilégio que você teve, eu saí lá daquele buraco de São Paulo, cara aqui, e tal, olha aqui, falsa humildade. Eu já contei, irmãos, eu já fui assim, tá? Chegava no lugar, o cara fazia uma cara feia, eu já ficava acanhado assim. Hoje, meu irmão, em banco eram os caras craque para fazer isso. Sabe quando você está bem Durango Kid, parece que o cara olha para você e já fica com medo, quer sair correndo do banco. Poucos aqui passaram por isso, eu já passei. Aí chegava lá no banco e falava, rapaz, eu fui aprendendo, meus irmãos, o valor que eu tenho como cidadão, como servo, como filho de Deus. Irmão, se eu chego lá no banco, qual o problema? Se eu vou num restaurante top, eu não estou nem aí com isso, a grana é a mesma. Essa é uma das diferenças do americano. Ele não importa com isso, irmãos. Ele vai lá de chinelo, de bermuda, de pijama, e ele vai lá no Costco, abre uma pizza gigante lá, senta na mesa no chão e come. Aqui o Zé Ruela fica, sabe? Não estou querendo que você bagunce a sua vida. Eu acho que nós somos até melhor nisso. Nós somos mais ajeitados. Mas às vezes é um pessoal, você vai ver o carro sai um carrão lá. E nós, meus irmãos, queremos olhar para essa falsa humildade, não consideramos ninguém superior a nós. Eu cansei de falar o quanto que eu aprendo com velho, o tanto que eu aprendo com gente experiente, o quanto que eu aprendo com pessoas que têm conteúdo para me dar, e eu tenho paciência para ouvir, e eu louvo a Deus por isso. Então, meu amado, isso é muito maravilhoso. Seja humilde, não é inferioridade, é atitude de tratar o próximo como alguém que é alvo da graça de Deus. Fala, olha para aquele cara lá, cara, um dia você pode se converter. Eu já contei para vocês quantos eu conheço hoje que estão convertidos. Agora, o Francis, ele disse ali, só que o mundo está te lendo, o mundo está me lendo, irmãos. O cara olha para mim e fala assim, eu conheço esse Romero há 20 anos, e ele não muda, ele chega igual e sai igual. Agora, um dia eu chego lá chutando o cachorro, outro dia eu xingando o papagaio, outro dia eu estou de cara amarrado, outro dia é não sei o quê, outro dia não sei o quê, outro dia não sei o quê. Irmãos, agora pastor, todo dia você está felizão da vida? Não, eu tenho problema, irmãos, também tenho lutas iguais talvez a vocês. Mas irmãos, não me dá o direito de maltratar de maltratar o meu par. Eu não tenho esse direito em Cristo, eu não tenho esse direito porque eu estou sendo lido, como a carta que Paulo fala aos Coríntios. Então, meus irmãos, Filipe, essa igreja, nós falamos, era uma cidade cosmopolita. Então lá era uma cidade grande, importante, como a nossa, como Campinas, uma cidade boa. Então, meus irmãos, a composição dessa igreja, ela refletia o que acontecia nela, porque lá tinha uma menina que era escrava dentro da igreja, tinha uma judia rica dentro da igreja, tinha Lídia, a vendedora de púrpura, está lá em Atos 16, só você ler. Tinha a Lídia, a vendedora de púrpura na igreja. Então ela tinha essa diversidade, não é a diversidade, tá? Diversidade, pessoas diferentes. Um tinha grana, o outro não tinha, o outro era isso, o outro era aquilo, e esses eram eles. Então era uma igreja que ela juntava essas pessoas, então ela tinha um certo problema. Então imagina, lá tem um rico, tem um pobre, tem uma menina judia que era escrava e não sei o quê, e Paulo está falando para eles, cara, é esse povo, você tem que juntar eles todos, e esse povo tem que ser um só. A unidade é isso. Tem rico, tem pobre, tem estudado, tem analfabeto, semi-analfabeto, tem o que fez
graduação, pós-graduação, doutorado, e ele, como que você trata ele? Igual. Isso é unidade, irmãos. Eu vou tratar o cara ali porque, irmãos, pensa num trem que eu fico doido, é quando a pessoa fala, cara, você olhou mais para aquele lá porque ele mora no bairro tal. O bairro tal é legal. Ai, que legal. Eu tenho muitas lições do pastor Walter, né? Ele falava assim, o João Pedro tem um carro vermelho, ele é a Gabi, né? Ele falava assim para os pastores, não tenha um carro vermelho. É por causa do partido? Não. Porque o carro vermelho, todo lugar que você chega, ele fala para os pastores, Gabi, todo lugar que você chega, eles vão olhar para o carro. Ele falava assim, tenha cuidado, naquela época eu usava caneta, com pastores que andam com 3 canetas no bolso. Tenha cuidado com pastor que usa terno branco. Cuidado. Agora, por que ele falava isso, meus irmãos? Era a inteligência dele lá, a experiência dele. Eu nunca usei um terno branco, nunca usei 3 canetas no bolso. Carro vermelho nunca tive também, eu acho. Então, meus irmãos, ele fala assim, cara, viva com todos, tenha essa comunhão, viva desse jeito, seja, acho que foi Sandra que falou outro dia, seja um crente altruísta, ou foi ela ou foi Ronaldo. Então seja um crente altruísta. Altruísta ou foi Lia, altruísta é o contrário de egoísmo. Egoísmo é eu quero, sou eu, manda para mim, foi Lia, né? Manda para mim, aqui ó, é eu que tenho direito, brother, sou eu, você não, mano, sou eu. Isso é egoísmo. Só eu tenho direito em Indaiatuba, só eu tenho os direitos. Egoísmo é diferente de altruísmo. O egoísmo é um amor excessivo por o bem próprio, é egoísta. Essas são coisas que nós, lá em casa, desde criança, nós tentamos, ensinar para eles a dividir com os outros. As escolas ensinam. Hoje eu não sei como é que andam as escolas por aí, mas ensinar a dividir, sentar, compartilhar, para não ser um egoísta quando cresce. Falem para a mão, já dá um chute. Não pode, não. Ensina a compartilhar, ensina a partilhar daquilo que recebe, porque é bênção para a vida, é bênção para nós também. Então, meu amado, nós não precisamos ser desta forma. Altruísmo é amor ao próximo, é desprendimento, é abnegar-se de alguma coisa, é entregar. Aquela propaganda do carro da Ipiranga, antiga, ela ensina muito para nós. Hoje é tudo propaganda que lacra. Se lacrar, tem, senão não lacra. Senão não tem. Então o cara lava o carro, dá aquele talento, deixa zerado, show de bola. Aí vem um cara pedir carona para ele. Eu falo assim, não, no meu carro não, você não vai entrar aqui não, no meu carro, sem chance, você não vai entrar. Então, meus amados, é prendido, é egoísmo, é muito egoísmo, é preso nisso, é fechado com isso. Só eu, é minha vida, é não sei o que, é não sei o que. Então, meu amado, nós precisamos ter amor ao próximo. Jesus nos ensina isso. Nós precisamos amar o nosso semelhante. Você precisa amar o seu vizinho. Você precisa amar o seu amigo de trabalho, que às vezes é um xarope. Você tem que amar ele. Quantos xaropes eu trabalhei com eles e com elas. Você precisa amar o seu irmão de igreja, que às vezes tem uma cara não muito bonita, faz uma cara não muito bonita. Ame a ele a si mesmo. Você precisa amar os seus entes queridos. Nós que somos de família grande, como a minha, meus irmãos, você acha que é fácil de amar todos, achar aquele povo todo lá, falar, não, aqui é tudo 10,
tudo aqui é top. Não é, irmãos, é difícil, mas é o que a palavra de Deus está ensinando que a gente faça. Sejam unidos, renuncia o interesse pessoal seu e meu, em prol da unidade, em prol do bem maior, que é o corpo de Cristo, em prol do bem maior, que é a igreja de Cristo. Não a igreja no física, a igreja parede, não essa igreja, a igreja que está em movimento, que vai para o céu, que é global, que não está só aqui, mas que está em toda a cidade de Indaiatuba, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Então, meus irmãos, a igreja, ela é, eu já falei isso aqui várias vezes, a resposta para o mundo. A igreja é a resposta para o mundo. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. Amém, igreja? Agora, aí, meus irmãos, eu saio amanhã e sou desafiado. Nós vamos pegar um carro lá agora, o nosso carro de vir na igreja, bateu lá, cadê o carro? A bateria pifou, deu uma barulheira lá. Aí, graças a Deus tinha outro lá, viemos. Então, no nosso outro. Aí, meus amados, eu podia chegar lá bravo, eu já fui assim. Mas como assim? Vai acabar a bateria agora? Eu sou crente, estou indo para a igreja. Você acha que Deus não sabe disso? Irmãos, vida que segue, vamos embora. Você não pode parar por causa disso. Parar porque furou o pneu da bicicleta. Ontem eu falei com o Porfírio aqui, eu vou terminar. Eu ouvi um podcast daquele cara lá do Rio de Janeiro, ou é São Paulo, mas ele estava entrevistando aquele cara que fez o Tropa de Elite, que eu não sei o nome, que é o polícia lá do Rio. E ele levou uma pastora e o Rodrigo, é o Rodrigo Pimentel, né? O nome dele, João? Eu não gosto daquele programa, daquele filme. Eu já vi os dois, mas eu não gosto porque eu nunca vi o apelo tão grande para falar palavrão. Nunca vi. Todo filme brasileiro tem um apelo por palavrão. Então não pode, por exemplo, eu não vou dar pitaco na vida do Dejanir, mas o meu filho da idade do Luigi não veria aquele filme. Não poderia ver. E eu acho que ele é até 12 anos, por aí, não sei, de tanto palavrão que ele fala. Mas muito legal. Eu sei de um pastor que evangeliza ele já há um tempo, mas eu quero falar da pastora. Estavam os dois, ele falando como policial e ela como pastora, lá do Rio também, os dois, ela falando. Então ele mandou para mim, o Porfírio mandou um podcast desse grupo aí, e eu fui, sabe quando você fica zapeando ali, aí eu pulei e fui vendo, e cheguei lá num cara crente, um cara dono do morro lá, que é crente. Aí, né, Deus, misericórdia, né, que negócio doido é esse aí, né? Mas fiquei olhando, pensando naquilo. Mas a moça, ela falou assim: eu sou do tempo que eu cheguei na igreja, e quando nós chegávamos na igreja, esses homens, eles vinham ao altar dar testemunho. Os que estão há mais tempo na igreja sabem disso. Eu vivi pouco disso em Campinas, nunca gostei desse movimento, mas ouvi. Por exemplo, quando converteu o André da Vila Rica. Em Campinas foi uma explosão, o maior traficante de Campinas convertido. A igreja fazia isso. Os caras chegavam aqui, o Augusto, o Ronaldo deve ter visto alguém por aí, o Dejanir pode ter conhecido. Os caras chegavam aqui, abria a camisa e falavam assim: eu fui cravado com 50 tiros, Deus me guardou. Levei tantas facadas, Deus me guardou. Levei não sei mais o que, e Deus foi comigo. A pergunta dela, meus irmãos, que levantam uma fumacinha na minha cabeça: e hoje? Quantas vezes você ouviu isso esse ano aqui na igreja? Ou quantos anos faz que você não ouve? Ela está falando de uma igreja ampliada, não estou falando da igreja local, porque era comum nós ouvirmos isso. E hoje, meus irmãos,
Por conta disso, talvez, dessa igreja tão, desculpe a expressão, que olha tanto para si, que olha tanto para dentro, o nosso testemunho não chega até a esses, a ponto de esse cara lá do morro, que eu esqueci o nome do cara, é conhecido, tem o Comando Vermelho e o outro, que é igual o Comando Vermelho, mas agora é o que está crescendo. O Comando Vermelho está diminuindo e ele está crescendo. Não, é do Rio, não é o PCC, é porque é no Rio, é outro nome, parecido com o Comando, não sei das quantas aí. Ele está crescendo. O cara que é o líder dessa facção, então ele, onde ele passa, ele coloca o nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu tenho pensado nisso, falei, cara, igreja chegou a isso? Chegou nesse ponto? Onde está o temor, meus irmãos? Onde está a santidade? Onde está a busca por uma conversão genuína, mas a começar de mim? Onde está? Onde está? Porque nós somos as cartas que estão sendo lidas. Onde estão as conversões? Então, meus irmãos, é importante eu amar a igreja, é importante eu abrir mão dos meus interesses, é importante, não, eu estou preocupado é comigo, brother. Eu falei no começo, eu tenho que me dar bem, brother, e ponto final. Não, meus amados, eu preciso abrir mão dos meus interesses em lugar do interesse que é muito maior, que é a igreja de Cristo, que é a igreja do Senhor, que é a igreja que está avançando. Lançar mão dos meus interesses pessoais, sabendo, meus irmãos, que nós estamos sendo preparados para a eternidade, não para o mundo. A igreja que está sendo preparada para o mundo não é bíblica. Ela precisa nos preparar, a igreja precisa nos preparar para a eternidade, para o céu, para o lugar que nós vamos com o Senhor, para a glória de Deus. Amém, igreja? Então eu preciso olhar para isso e pensar no próximo. Não deixar, meus irmãos, soltar as mãos. A geração do meu irmãozinho aqui de 12 anos, o que vai fazer? Larga a mão dos seus meninos, deixa espatifar no asfalto aí. Não solte a mão, ame ele, ore por ele, busque ele para Cristo, traga ele para Cristo, traga ele para um lugar que é melhor, mas muito melhor. E eu te digo, e agora eu falo isso com temor e temor diante de Deus, se há algum conflito na sua vida pessoal que te arrasta para fora do propósito de Deus, você precisa buscar conserto com o Senhor, conserto com o Senhor, conserto com o Senhor, porque isso é um conflito que não pode ter na vida de um crente, o conflito que nos tira do propósito, que me tira do propósito e que me leva para longe de Deus. Isso é um conflito que não deve existir na minha vida. Entrega nas mãos de Deus tudo, lute pelo seu propósito, lute pela unidade, lute por aquilo que Deus tem confiado a você. Então, meus irmãos, quando essa alegria vai nascer? Quando nós decidimos servir ao Senhor com alegria. O Salmo 100 foi lido aqui no início do culto hoje. É quando eu decido servir a Deus com alegria. Ah, pastor, mas está longe, hein, essa alegria minha. Amado, eu disse aqui, já trouxe um sermão também assim, você pode até ficar triste. Agora, você ser triste a vida inteira, ninguém aguenta. Você não se aguenta, eu não me aguento. Ou você levanta todo dia. Irmãos, pensa num ou fico xarope demais. Quando eu estou, por exemplo, eu fico enfermo. Rapaz, porque eu sei que eu não vou conseguir dar atenção legal, eu não vou conversar legal. Eu não gosto. Sabe,
Hoje eu falei assim, Deus, obrigado, né, pela essa disposição, nessa idade que tem cabelo branco. Levantei hoje cedo, 6 e pouquinho da manhã, e tal, já voando. O que eu vou comer aqui? Não tem, eu faço. E aí eu estava com vontade de subir a Moraes Salles correndo. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Mas não fiz não, fiquei fazendo biscoito lá para nós. Irmãos, Deus, obrigado. O que tem a ver isso com unidade? Eu estou te ensinando, querido, que Deus, Ele coloca alegria em nosso coração, Ele coloca disposição, Ele coloca esse poder. Romero, você tem alguma coisa em você mesmo? Não, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que nos dá isso, e louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, vê uns caras por aí, e aí, brother? Ah, mano, ruim, cara. Ruim. Ruim por quê? Por que está ruim? Ruim? Nós vamos ter uma aula aqui sobre finanças. Nosso desejo é fazer dia 10 de agosto. A Gabi comprou e ela vai ceder para a igreja de uma plataforma sobre administração financeira. Como que é o título? Gabi esqueceu, mas eu vou usar a fala do Palma. O Palma disse assim, quando ele falou sobre dízimo aqui: nós damos dízimo por fé. E se eu, não sei se foi assim que você falou, se eu não tenho fé, eu não sou dizimista, e eu não posso nem me considerar, não sei se você falou assim, me desculpe se não falou, me considerar um cristão, porque eu não tenho fé para dar dízimo. Eu concordo com você. Tema, Gabi. Decisões para uma boa administração financeira. Irmãos, quando eu cheguei em Campinas, eu ganhava, um exemplo, eu ganhava 1.000 lá na minha cidade, eu vim para cá ganhar 3.000. Vocês acham que eu fiquei bem com 3.000 ou não? Não. Ruim. Bom, cara, você ganhava 3 vezes mais. E você não ficou bem, não. Eu fiquei devia. Comprar financiado, cesta básica. A gente passava dificuldade, não casado, nós vamos tudo solteiro. Depois que eu me converti, tudo isso mudou, tá? Solteiro. Porque tem que fazer que eu me converti casando, né? Um pouquinho antes. Irmãos, e às vezes a gente fica preso nisso a vida inteira. Desculpe a expressão, nesse lodo. Eu usei um exemplo essa semana com eles, de um ente querido meu. Então, subiu de fase, legal. Olha aqui, mano, como é bom você ver o cara subir de fase. Subiu, chegou legal, aí subiu. De repente, caiu. Por que caiu? Alguma coisa não está certa. Como administrar, como ter uma vida financeira abençoada, ativa, próspera. Aí a Gabi deu um spoiler, que o cara vai testemunhar disso aí. O que é dizimista, o que não é dizimista. E ele vai dar o testemunho dele, do que é que Deus fez na vida dele. Ah, pastor, isso aí é falar de dinheiro? Não. Eu estou te dando a chave, te dando uma pincelada para você ser um vencedor. Você ser um homem ou uma mulher que cabeça, não fica com moleza não. Resolva a parada. Deve, paga. Não tem como pagar, procura quem deve e diga: devo, vou te pagar não sei quando, mas paga. Resolva. Irmão, que coisa pior que é isso? Eu passei por isso, meus irmãos. Eu tive o cartão de crédito estourado, não por minha causa, estourado. Isso fazem 30 anos. Você sabe o que é o banco te ligar todo dia? Quem já viveu isso? O cobrador te ligar. Já, Paulo?
É bom, não é? Cara, você não dorme, você não come, você acaba com a sua vida, regaça você, desculpe a expressão, te detona. E o cara acorda, ele te liga, levanta, e eles não têm horário, irmãos, eles ligam dia, noite, madrugada, eles não têm horário. Aí um dia eu tomei a decisão, com a graça de Deus, fui lá e falei assim: brother, nunca mais, acabou, no meu turno não mais. E como foi bom para mim quando eu enxerguei o que é fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Olha aqui para o título, vamos ler aqui todos juntos, ó. Olha lá, bem fortão, vamos. Renunciando interesses pessoais em prol da unidade. Mais uma vez, renunciando interesses pessoais em prol da unidade. Deixa eu te falar, não queira enganar a Deus. Você me engana, você engana esses caras todos aqui, mas não engane a Deus. Não tente. Faça segundo a vontade dEle, em nome de Jesus. Vem aqui, por favor, toda a igreja, eu quero orar com vocês, rapidamente.